Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando sua revista eletrônica semanal voltada para a literatura, o Papo Literário, que hoje está sendo apresentado aqui do setor de atualidades da Biblioteca Pública Estadual do Ceará. Veja o que preparamos para você nesta edição. Você vai conhecer os livros do escritor, doutor e mestre em literatura pela Universidade Federal do Ceará, Lúcio Flávio Gondim. São as obras Corpo de Conto, Anatomia Provisória, de Tércia Montenegro e Salve Rainha. Nossa entrevista especial é com o professor palestrante na área da educação e escritor Ângelo Sampaio, que lançou recentemente o livro Pedra Atravessada. E ainda a programação das festas literárias que integram a FLACE, Feira Literária de Aracati, Sobral e Icó, um evento promovido pelo governo do Ceará de incentivo à literatura no estado. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Começamos o Papo Literário de hoje falando sobre os concursos literários. Sabia que eles estimulam não só a escrita, como também podem despertar a criatividade e inspirar pessoas de todas as idades? Então, o Papo Literário de hoje vai falar de um telespectador cativo do programa que, em 2009, participou de um de nossos concursos de poesias e hoje se tornou um escritor. Quer saber mais dessa história? Então confere a entrevista com o Lúcio Flávio Gondim, autor de 2 livros. O escritor, doutor e mestre em literatura pela Universidade Federal do Ceará e professor concursado da Rede Estadual de Ensino do Estado, Lúcio Flávio Gondim, é autor dos livros Corpo de Conto, Anatomia Provisória, de Tércia Montenegro e Salve Rainha, obras distintas e que foram escritas pelo também artista e produtor para falar de temas que estão presentes no cotidiano da população, como seu mais recente livro, Salve Rainha, um romance que fala das tradições juninas e da chacina do Curió. É a história de um menino que decide que vai se tornar a rainha da quadrilha, que é uma figura que no movimento junino cearense é de grande poder. Hoje a gente quase nem lembra da noiva e do noivo no movimento junino, a gente lembra da rainha, né? Pessoas que gastam 10 mil reais em um vestido, quadrilhas que gastam 1.000, 2.000 reais por apresentação e quase que não ganham nada por isso, é por amor. É paixão, desejo, né? E também essa transgressão. A quadrilha é a festa da celebração do casamento, né? Então é uma festa heterossexual, mas feita pela comunidade LGBT, em sua maioria. Então há ali uma transgressão nisso, né? Então, como pensar também aí o Nordeste, né? Há todo um debate. Isso ainda é quadrilha? Essa quadrilha moderna, que traz, por exemplo, equipamentos da Sapucaí, e junta as apresentações, né? Então o Salve Rainha é esse pano de fundo que conta também a história, uma história muito nossa e jornalística, que é a chacina do Curió, em que 11 jovens foram mortos em uma noite no bairro Curió. Eu sou de Messejana, então esse Ceará que é ao mesmo tempo festivo, brilhoso, mas também do assentamento das facções criminosas. Já no livro Corpo de Conto, Anatomia Provisória, de Tércia Montenegro, Lúcio Flávio Gondim apresenta o primeiro estudo sobre os contos da escritora, professora e fotógrafa cearense Tércia Montenegro. Na obra, o autor analisa a escrita de Tércia e suas perspectivas sobre erotismo, espaço, tempo, gênero e morte. É uma análise do texto. Né? O texto literário como foco. Então, o que é que esse texto diz? Né? O que é que a materialidade dele vai construindo ali elos, pontes, né? Que características vão sendo recorrentes e que vão, por exemplo, nesse estudo, nesse trabalho, noto que a questão corporal
ela se centraliza, né? Então, diante de um mundo em transformação, em ebulição das grandes instituições, né? A igreja, às vezes o próprio Estado, é cada um com a sua individualidade e nas suas redescobertas da sexualidade, de gênero, a relação com o tempo e espaço. Né? Então são questões, e todas elas permeadas pela imagem. Uma escritora que também é fotógrafa, né? Então que também é performance, a capa do livro é uma foto dela performando também, né? Então essa pluralidade que também tem como marca o feminino, né? Uma escrita de um artista e uma mulher no estado do Ceará. A publicação é fruto do trabalho acadêmico defendido no programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Ceará. E essa paixão do Lúcio pela escrita teve também um estímulo com o concurso realizado pelo Papo Literário. Isso mesmo, o escritor e professor conquistou o primeiro lugar na categoria Poesia Infanto-Juvenil, com a obra O Livro, no concurso Prosa e Poesia, realizado no ano de 2009 pelo programa Papo Literário. Na época, Lúcio Flávio Gondim teve o texto publicado no livro Antologia do Papo Literário, organizado pelas jornalistas Mônica Silveira, Joselita Feitosa e Yolanda Marcan. Eu tinha 15 anos, ensino médio, começando o ensino médio, assim, mas já escrevia muito, né, poemas, pequenos textos. E aí a TVC fez o primeiro concurso de antologia do Papo Literário. E aí eu me inscrevi, peguei o melhor poema que eu achava. E aí acho que foi o primeiro lugar da categoria infanto-juvenil, algo nesse sentido, né? Então, assim, é um sinal de que a literatura é algo vocacional também. Assim, ela é um desejo quase irrevogável da vida, assim. A necessidade de contar histórias, de formular pensamentos, de criar imagens poéticas. Então, é também uma compreensão que a gente deve ter de como a gente deve explorar isso das crianças, dos jovens, né? Sobretudo em tempos tão visuais, tão internéticos, né? E recebemos um e-mail de Karina Carboni Santana, da Gerência de Marketing e Comunicação da Univale, divulgando o lançamento do primeiro livro do coordenador do curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, Campus Biguaçu, o professor Fabiano Pires Castagna. O livro é o Capacidade Contributiva e Igualdade Tributária sobre a perspectiva da fraternidade no imposto sobre a renda da pessoa física, uma nova forma de compreender e aplicar o direito tributário. Com foco na área tributária, o livro, publicado pela editora Dialética, busca compartilhar conhecimento e contribuir para as discussões sobre a tributação aplicada no Brasil. Parece ser um bom livro. Obrigada pela sua participação aqui no Papo Literário, Karina. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60-125-048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. Após o intervalo, tem uma entrevista especial com o professor palestrante na área de educação e escritor, o Ângelo Sampaio, autor do livro Pedra Atravessada. Eu volto já já. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário aqui do setor de atualidades da BESE. E resgatar a essência do sertão cearense é o que promete o livro e romance do professor palestrante na área de educação e escritor Ângelo Sampaio, que está lançando o livro Pedra Atravessada, com ilustrações de Flávio Medeiros e fotografias autorais. Ângelo Sampaio é o nosso entrevistado de hoje. E
eu já estou aqui com o Ângelo Sampaio, ele que é professor, palestrante na área da educação e está lançando o seu mais novo livro, Pedra Atravessada, que conta um pouco, né, da nossa regionalidade, a nossa cultura cearense e também do povo nordestino. Ângelo, eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente, né, o que é esse romance e por quê? Bom, esse romance nasce, na verdade, pelo título, né? Pedra Atravessada se refere a uma fazenda que existe de verdade. Essa fazenda pertenceu aos meus avós durante muitas décadas. E eu sempre achei curioso o nome, porque eu queria entender de onde vinha. E, curiosamente, eu conto isso no livro, que muito provavelmente é uma das versões aceitas, que como a fazenda fica no pé de um serrote, uma pedra havia rolado durante um período de chuvas, e aí cruzou a fazenda e não esmagou ninguém, não aconteceu nada de ruim. Então, esse foi o nome que foi dado à fazenda. E por ser uma fazenda também, onde quando criança acabei convivendo ainda com a minha avó, acaba que a gente guarda lembranças, né, familiares. Embora a história que está aqui contada não seja a história da minha família, não seja uma história marcadamente real, obviamente a fazenda acaba por servir de inspiração. E algumas coisas são refletidas, né, nesse trabalho que é feito aqui de desenrolar dessa narrativa. E aí, como é que os personagens, né, eles foram inspirados em figuras conhecidas do povo, da região, ou não? Foram todas com a licença poética do escritor? Eu acho que acaba, sabe, Soraya, condensando as duas coisas, porque quando eu recrio a cidade onde está a fazenda, que é Irauçuba, no sertão aqui do Ceará, acaba que algumas figuras servem realmente assim com graciosidade, como inspiração. Embora uma história fictícia, a gente tem que se amparar no que a gente vivencia, né, como bom nordestino que somos. Então, histórias contadas com muita comédia, com misticismo, com mistério, porque eu vou me valer de algumas coisas que eu sei que tiveram impacto na região. Por exemplo, algo que até mesmo estudado atualmente por ufólogos, um dos capítulos do livro vai versar sobre uma bola de fogo que aparece na região. A minha mãe, quando criança, vivenciou uma situação como essa, não tem registros, não tem como provar, e um dia pegando ali, vendo algumas imagens, algumas coisas, eu vi, poxa, é estudado por ufólogo, então eu acho que essa história tem que entrar aqui no livro também, porque de alguma maneira é uma marca da realidade, mas claro que eu trago para o meu ambiente ficcional e conto como eu quero. Ângelo, quanto tempo de produção para chegar à publicação, né? Foi lançado recentemente, mas como é que foi assim essa trajetória? Porque a gente sempre diz que um livro é um filho, né? Na verdade, Soraya, foi mais de uma década, porque eu começava, parava, realinhava, contava de uma maneira, daqui a pouco eu digo, não, acho que esse não é bem o caminho que eu quero contar essa história. E por conta mesmo de outros compromissos profissionais, eu sempre ia adiando, mas sabe aquela coisa que chega um momento que você diz assim, olha, eu tenho que colocar tudo isso para fora porque está me sufocando, eu preciso, né, que essas palavras saiam, que elas se transformem realmente nessa narrativa e quero que o público também conheça essas histórias porque eu acho que elas são realmente salutares para a gente rediscutir mesmo as tradições do nordestino, nas crenças, né, como nós vivemos, as expressões que utilizamos. Então, dessa forma, a gente conseguiu que essa obra chegasse ao que ela é hoje, né, com esse formato. Eu queria que tivesse a foto da fazenda, que é uma foto muito antiga, trabalhada para aquilo que eu acredito que se transformou nessa narrativa, né, conforme eu contei aqui para o público. A fazenda ainda existe por curiosidade, né? Porque tanta história, eu dizer assim, né? A pedra que rolou na fazenda. A fazenda existe, ela não pertence mais à minha família, não sei, obviamente a propriedade passou também por algumas mudanças, mas ela existe. Então, faz parte desse ambiente marcadamente real, assim como a cidade, né? Faço também algumas homenagens, obviamente, eu coloco o nome da minha família como o nome dessa família que habita essa fazenda, mas que não é a família de fato, como uma forma de homenagear os meus avós. Também algumas figuras que são marcadamente históricas da cidade, como por exemplo o compositor do hino da cidade, como uma forma de homenagem. Então a fazenda está lá, essas são as marcas de realidade que eu trago para dentro do romance.
Resgatando também esse contexto histórico, né? Como você estava dizendo, personalidades que marcaram aí a história da cidade. Exato. Porque é importante, eu acho que faz parte do processo, né, de qualquer artista que valoriza a cultura, valorizar figuras que também contribuíram para que essa história fosse contada. Então, é uma história ficcional, ela é minha, mas eu tenho que me valer realmente dessas marcas, né, dessas pessoas, para que a gente possa valorizar, para que essas pessoas não sejam esquecidas, para que a gente tenha numa geração futura alguém que, para quem vai chegar esse livro às suas mãos e dizer: poxa, essa pessoa existiu um dia, foi ela quem compôs o hino da cidade, essa pessoa ela foi importante para a política, ela foi importante para a cultura do local, para que a gente possa valorizar. Porque eu acho que o Brasil, nós temos um problema no nosso país, infelizmente, que a gente esquece realmente pessoas que são importantes. Então, de alguma maneira, eu também quis trazer isso para a minha obra. Ângelo, e onde as pessoas podem encontrar o teu livro? Né, a gente sabe que foi lançado recente, agora no mês de abril, mas onde é que pode ser comprado, por exemplo? Quem quiser adquirir e conhecer um pouco mais dessa história. Olha, o livro está disponível no site pedraatravessada.com.br e aí nós temos lá a opção de uma compra do livro físico e também vamos disponibilizar no formato digital em breve. Então entra lá no site, você tem todas as informações, tem alguns spoilers também, algumas coisas, né, para ambientar o leitor, saber o que ele vai encontrar nessa obra, e lá está disponível já para compra. Muito obrigada pela sua participação aqui no Papo Literário. Espero que todos que estão acompanhando a gente também tenham gostado de se envolver nessa história da Pedra Atravessada. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com o seu público. A seguir tem a programação da Feira Literária de Aracati, Sobral e Icó, a FLACE, e também um clipoema inspirado em versos de Belchior Chaves. É já já! Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta aqui da Biblioteca Pública Estadual do Ceará, direto do setor de atualidades. E pensando em descentralizar as políticas de livro e leitura aqui no estado, o governo do Ceará realiza as festas literárias que integram a Feira Literária de Aracati, Sobral e Icó, a FLACE. Democratizar o acesso ao livro, à leitura e à literatura. Esses são alguns dos objetivos da Feira Literária de Aracati, Sobral e Icó, a FLACE. Um evento que é realizado pelo governo do Ceará por meio da Secretaria da Cultura do Estado. Em sua primeira edição, a feira busca descentralizar as políticas de livro, leitura, estimulando a formação de leitores e valorizando a cultura. Um momento de fazer com que as políticas públicas do livro e leitura cada vez mais se descentralizem, né? De chegar às nossas cidades, tem um caráter territorial, então a gente tem esse olhar de ter uma programação com um olhar de território. Para que as festas literárias aconteçam, recebem o apoio institucional da Biblioteca Pública do Estado do Ceará, do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado e da gestão municipal de cada uma das cidades onde o evento será realizado, além das parcerias com o Serviço Social do Comércio, o SESC, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. A produção fica a cargo do Instituto Assum Preto. A programação da Feira Literária inicia em Sobral no dia 2 de maio com amplas atividades na Praça São João, na Casa de Cultura, na Escola de Música e nas escolas municipais e estaduais da cidade e no tradicional Beco do Cotovelo, além de outros espaços. Em Sobral, as atividades serão na quinta-feira, sexta-feira e sábado, com programação iniciando às 8 da manhã e seguindo até às 10 horas da noite. Já em Icó, as atividades acontecerão nos dias 16, 17 e 18 de maio. Em Aracati, o evento será no mês de junho, nos dias 20, 21 e 22. Na programação, encontro da Rede de Bibliotecas Públicas e Comunitárias, conversa com escritores,
contação de histórias, oficina de escrita criativa, seminários, feira literária e lançamentos de livros. Programações artísticas, né, apresentações artísticas, além da feira de livros e lançamento de livros. Então é para todos os públicos, todos os gostos, todas as idades. Feira que tem curadoria de Maílson Furtado e Thales Azigon e é uma verdadeira festa literária, oferecendo uma diversa programação gratuita e aberta ao público. Ótima programação, hein? E o nosso clipoema de hoje foi inspirado em versos de Banho de Sol na Praia de Iracema, de Belchior Chaves. Caminhar nas areias da praia de Iracema é poder se banhar em mares de poesia. É se encantar em silêncio com o poema, misterioso escrito com muita maestria. Na qual a natureza hábil escreve todo dia, ao longe o vento namorando a praieira, as ondas alegres dançando, eu dançaria. Também inebriando a minha alma farceira. Mesmo sabendo que já sou bem crescido, mas a criança danada de sorriso assumido, que ainda mora em mim, jamais se cansa. Sinto-me como um forte erguido esperança, essa energia vital vindo do sol só embeleza. Cada vez mais, esse cartão postal de Fortaleza. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, às 7h30 da noite, na TV Ceará. Eu te espero. Até lá!